amados irmãos, a paz de Cristo esteja com todos vocês. Estamos começando mais um culto do IPB Valqueire. Reúna sua família em casa, pegue sua Bíblia, vamos adorar o Senhor. Graça e paz a todos. Como diz essa belíssima música, só em Jesus Cristo a paz de Deus encontrar, o amor de Deus experimentar. Nesse momento vamos entrar em atitude de adoração sincera e verdadeira ao nosso Deus. Esse é o dia que Deus fez e o Senhor está no seu santo trono e quer ser adorado. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia, ó Deus. Amém, Senhor. Ó Deus, graças te damos, Senhor, por mais um levantar, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo nosso lar. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos familiares, Senhor. Ó Deus, e neste momento, Senhor, queremos te entregar este culto, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Que mesmo online, Senhor, estamos juntos, Senhor, neste momento para cultuar a Ti, Senhor, para adorá-lo, para bendizê-lo, Senhor, para escutar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, te agradecemos pelo dom da vida, Senhor, te agradecemos por tudo, Pai. Te pedimos que neste momento, Senhor, o Senhor vai de encontro com cada lar, com cada pessoa, Senhor, que está nos assistindo neste momento, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, tocar em cada coração, abençoar cada vida, Senhor, ó Deus, e nos guardar, Senhor, diante de tudo isso que está acontecendo, ó Deus. E te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque Tu és bom, ó Deus. Tu és bom a cada dia, Senhor, e a Tua misericórdia, Senhor, se renova toda manhã em nossas vidas, Senhor. Então te agradecemos por tudo, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, neste momento eu queria convidar você a pegar sua Bíblia, né, e abrir em Salmos, Salmos 18, a gente vai ler do 1 ao versículo de número 6, Salmos 18, de 1 a 6. A minha Bíblia tá em NVI, então ela pode estar um pouquinho diferente, tá? Então vamos, Salmos 18, de 1 a 6. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva e a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do meu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença aos seus ouvidos. Amém. Amém. Vamos então louvar o Senhor, irmãos, nesse dia em que o Senhor fez. Você que está entrando agora, você é muito bem-vindo a estar conosco, louvando o Senhor, e nós vamos cantar esse cântico chamado Vem, essa é a hora da adoração. Você pode colocar no Google e acessar a letra desse cântico. É um cântico que nos chama a adorar a Deus e declara que toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, e aquele a quem o Senhor escolheu desde a eternidade, um tesouro celestial, a vida eterna, vai encontrar. Vamos louvar o Senhor então. Vem, essa é a hora da adoração. Vem,
assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que Ele escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que Ele escolheu, um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que Ele escolheu, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que Ele escolheu, um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás. Vem, para adorar. Vem. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nesse momento, nós vamos expor a palavra do Senhor. Você que acaba de entrar, Deus abençoe a sua vida. Você é muito bem-vindo a congregar conosco. E eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, então, pedindo a Deus pelas nossas vidas e também pedindo a santa iluminação do Espírito Santo para compreendermos o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Vou pedir para minha esposa fazer essa oração. Enquanto ela está aqui, eu vou aproveitar a beleza que ela irradia nas nossas vidas, e ela vai estar orando, então, por nossas vidas e também pelo direcionamento de Deus para a pregação da palavra. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, Pai querido, viemos pedir, ó Deus, pela Tua palavra, Pai querido. Amém, Senhor. Senhor, que neste momento, ó Deus, que não possa ser o Carlos a falar, ó Deus, mas sim, Senhor, o Teu Espírito possa falar. Amém, Senhor. Falar aos nossos corações, Senhor. E que neste momento, Senhor, o Senhor possa, ó Deus, tirar de nós, ó Deus, toda distração, Senhor.
tudo que não provém de Ti, ó Deus, e que possamos estar, ó Deus, com os nossos ouvidos e o nosso coração e a nossa mente, Senhor, atentos à Tua voz, à Tua palavra, Amém, Senhor, Jesus. para entender aquilo que Tu queres, Senhor, nessa noite trazer para cada um de nós, Senhor. E que isso, Senhor, Tu possas nos ajudar para aplicar nas nossas vidas, Senhor, para cada dia, Senhor. A cada dia, ó Pai, a gente possa melhorar, ó Deus, para a Tua honra e glória, Senhor. Amém. Muito obrigada. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a você a tomar sua Bíblia aí na sua casa e abrir comigo no livro do profeta Malaquias. Profeta Malaquias, capítulo 3, versículo de número 6. Malaquias 3, 6 é o texto que nós vamos meditar nessa noite, onde nós estamos ajeitando alguns detalhes técnicos aqui ainda. Tecnologia é uma bênção, mas às vezes é um desafio para a gente. Mas vamos então à palavra de Deus, que diz pela boca do seu profeta, Malaquias capítulo 3, verso 6, a minha leitura é feita na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Eu vou repetir para que todos nós possamos acompanhar e ler novamente a palavra do Senhor. Diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Louvado seja Deus, que Ele abençoe a nossa vida e essa porção pequena da sua palavra. Irmãos queridos, o ano de 1943 certamente foi um dos anos mais importantes e decisivos da história do século XX, principalmente porque foi um ano em que houve uma profunda mudança nos rumos da Segunda Guerra Mundial, especialmente pelos acontecimentos decorrentes da famosa Batalha de Stalingrado, realizada em território da antiga União Soviética, que triunfou nessa batalha sobre as forças nazistas de Adolf Hitler. E vendo os aliados, os países da União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido e França, que as forças nazistas pela primeira vez davam um passo para trás nos seus avanços bélicos, nas suas iniciativas militares, os aliados de comum acordo decidiram lançar algumas expedições, principalmente expedições aéreas, com o objetivo então de enfraquecer a produção bélica nazista, com alvos muito simples. Era de bombardear fábricas de aviões, de suprimentos, de munições, de armas e até de tanques de guerra. E é nesse sentido que no dia 20 de dezembro daquele ano de 1943, um avião, um bombardeiro B-17 da Força Aérea dos Estados Unidos decolou da cidade de Kimbolton, na Inglaterra, com um alvo muito simples: bombardear uma fábrica de aviões na cidade de Bremen, na Alemanha. Essa expedição contava com 10 tripulantes, comandados pelo então jovem tenente Charlie L. Brown, tenente da Força Aérea Americana. E eles decolam com 10 tripulantes, e aquela missão, em poucos minutos, foi um total sucesso. As fábricas de aviões foram totalmente destruídas em solo alemão. Mas aquele avião, ao retornar à Inglaterra, é surpreendido
por tropas alemães que começaram a atirar fortemente contra aquele avião, matando seu artilheiro, ferindo a metade dos tripulantes e destruindo 2 motores de avião. O tenente Charlie chega a perder a consciência momentaneamente e a aeronave começa a vazar combustível e querer cair. E quando ele recupera os seus sentidos, estabilizando a aeronave do jeito que dava, ele percebe que estava sendo seguido por um caça alemão que vinha na sua direção para dar o golpe final e derrubar aquela aeronave americana. Mas ao invés de disparar e derrubar a ave americana, o piloto alemão chamado de Franz Stigler, um veterano da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã, ao invés de atacar os americanos, ele posiciona o seu caça paralelo à ave inimiga e começa a gesticular e gritar para eles dizendo: fujam daqui e fujam daqui. O tenente Charlie, sem entender muito bem o que estava acontecendo, acelera o seu avião, ganha altitude e retorna para a Inglaterra, aterrissando com o restante da sua tripulação sãos e salvos. E o tenente nunca deixou de se perguntar o porquê daquele inimigo, daquele alemão, nunca ter atirado contra eles quando ele tinha tudo para derrubar a aeronave inimiga. Esse assunto foi tratado como confidencial, como um assunto ultra secreto tanto pelos Estados Unidos quanto pela Alemanha. E a Segunda Guerra Mundial terminou. E 44 anos passaram, quando então, no ano de 1987, o tenente Charlie, já veterano, combatente da Segunda Guerra, resolveu descobrir a verdade. E ele foi atrás do homem que poupou a sua vida pagando a publicação de um anúncio numa revista de grande circulação de ex-combatentes. E ele pagou a seguinte manchete: eu, tenente Charlie L. Brown, estou buscando o homem que salvou a minha vida no dia 20 de dezembro de 1943. Dias depois, ele recebe um telefonema, era Franz Stigler, que ainda estava vivo, e disse para ele: eu sou esse homem e eu quero reencontrar você. Anos mais tarde, esses 2 pilotos veteranos de guerra se reencontram. E aí o tenente Charlie Brown tem a oportunidade de descobrir o porquê a sua vida foi poupada. E ele pergunta para Stigler: mas Stigler, por que você não atirou no meu avião? Por que você não nos destruiu quando você tinha tudo para nos destruir? Ao que o Stigler respondeu: olha, quando eu vi o que vocês fizeram com a nossa fábrica de aviões, indignado, e imediatamente coloquei o meu avião nos ares, e eu estava pronto para destruir vocês. Mas ao me aproximar de vocês, voavam com dificuldade, vendo que de vocês agonizava, eu decidi não atacar pelo seguinte motivo: que honra haveria em derrubar um avião nessas condições? Eu, na minha vida de combatente, sempre servi a minha nação debaixo de um código de honra. E esse código diz o seguinte: que todo bom soldado precisa sobreviver moralmente falando a uma guerra. E para que isso aconteça é necessário combater o seu inimigo com honra e com humanidade. Se eu tivesse derrubado o avião de vocês, eu jamais conseguiria conviver comigo mesmo novamente. Esse é um código de honra que não está escrito em nenhum lugar, mas eu nunca abri mão desse princípio e eu, como combatente, nunca mudei a minha conduta, a minha forma de ser. E é por isso que vocês não foram destruídos, mesmo diante dessa situação. Irmãos queridos, neste versículo que você leu, Malaquias 3, esse texto nos fala de um Deus que tinha tudo para não querer nos amar,
de quem nós somos, Ele nos ama. Esse texto nos fala de um Deus que tinha todas as razões do universo para não querer perdoar a gente. É um Deus perdoador. Ele tinha todos os motivos, todo o direito de nos lançar no fogo do inferno. Mas ao invés de fazer isso, para pagar o preço da sua ira, para ir na cruz em nosso lugar. É um Deus que não precisava dizer o que ele disse nesse texto, mas é um Deus que diz que é misericordioso e que é imutavelmente misericordioso quando ele diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. E é por essa razão que vocês, povo de Israel, descendentes de Jacó, não foram destruídos. O Deus que eu e você cremos, o Deus que eu e você adoramos, é um Deus imutavelmente misericordioso. E nessa noite eu quero entender com você de que maneira essa imutabilidade absoluta, esse jeito eterno que Deus tem de ser conosco, faz com que alvos da sua ira, mas que nós sejamos aliviados pela sua santa e perfeita misericórdia. A sua santa e perfeita misericórdia que se renova nas nossas vidas. Veja comigo o que ele está dizendo, como que Deus é imutável. Ele fala de uma imutabilidade absoluta. E na primeira parte desse versículo, o nosso Deus diz: de fato, ou na sua versão talvez esteja assim: porque eu, o Senhor, não mudo. É uma afirmação de um caráter de Deus, de um atributo de Deus que se manifesta e que é revelado para nós com uma intensa perfeição. Se trata de uma imutabilidade absoluta. Deus está dizendo: eu sou o Senhor e eu não mudo. E quando a gente lê a palavra de Deus, nós verificamos que Deus é frequentemente comparado a uma rocha que é firme. Como nós lemos no Salmo 18, Senhor é minha rocha, de forma que eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e sou salvo dos meus inimigos. Ou seja, mesmo no meio de um oceano que oscila continuamente, o Senhor continua sendo rocha, que não sofre desgaste, que não sofre erosão, que não muda com o passar do tempo. Hebraico para essa palavra, o verbo shanar, que é o verbo mudar em hebraico, quando Deus diz que ele não muda, essa palavra no seu idioma nos dá uma ideia de uma não mudança absoluta, mas também uma ideia de não estar sujeito a ser mudado pela influência dos outros. Ou seja, a decisão de não mudar é de Deus. O Senhor diz: eu não mudo, e também ele diz: eu não serei mudado por qualquer influência externa. Vocês podem viver em pecado, vocês podem quebrar a aliança, povo de Israel, mas eu, Senhor, eu não Deus. Eu e você podemos mudar de forma, nós nascemos, crescemos, somos criança um dia, adolescente outro dia, adulto outro dia e mais experientes outro dia. Mas Deus é o único que pode virar e dizer: eu sou o que sou. Eu não vou mudar, eu não tenho que mudar, eu não preciso mudar, porque isso é perfeição de Deus revelada nas suas sagradas escrituras. Olá, irmãos, retornando então à transmissão, tivemos um pequeno pico aqui de sinal, uma falha técnica de conexão, mas eu enxergo que todos vocês estão ao vivo. Responda nos comentários se você tiver com alguma dificuldade. Como nós estávamos expondo o texto de Malaquias 3,6, falávamos que o Senhor, ele é imutável na sua essência, mas Deus também é um Deus que não muda com relação aos seus próprios atributos. Perceba, alguns dos atributos de Deus
essas perfeições divinas, essas qualidades que Deus tem, que são rigorosamente as mesmas, com a mesma intensidade, com o mesmo poder, desde a eternidade. Pense comigo em alguns dos atributos de Deus. Pense comigo no poder que Deus tem. Quando nós pensamos no poder de Deus, vemos que o poder de Deus é um poder imbatível. É um poder sem limites. Deus não fica menos poderoso pelo passar do tempo. Deus não é menos poderoso por causa das calamidades que acontecem, por exemplo. Deus tem um poder que é onipotente, que é todo poder, que é perfeito. E não há nada que aconteça que não esteja debaixo do poder de Deus. Não há situação que Deus não possa resolver. O poder de Deus é um poder imutável. A sabedoria de Deus, ela não diminui. Deus é sempre sábio. Deus é sempre luz. Deus está sempre iluminando toda a sua criação, lançando luzes sobre ela. Porque a sabedoria de Deus é uma sabedoria imutável. A santidade de Deus é uma santidade que nunca se corrompeu. É uma santidade que não muda. Deus é santo hoje, da mesma forma que ele era no passado. E a santidade de Deus jamais será corrompida, por mais que o tempo passe. O que dizer então do amor de Deus? Um amor eterno. Um amor sem limite, um amor provado na cruz do Calvário. É um amor imutável. O que dizer das misericórdias de Deus? São misericórdias que não têm fim. Elas vão de geração a geração e as misericórdias do Senhor não mudam. Assim é a graça de Deus, assim é a bondade de Deus, assim é o Deus que nós cremos, um Deus que não muda. Mas Deus também é imutável com relação à sua própria vontade. Diz lá o Salmo 33 que o conselho do Senhor permanece para sempre e os intentos do seu coração de geração em geração. E quando nós lemos esse texto e lemos dentro do seu contexto, nós vemos que Deus não mudou com relação à aliança que ele tinha estabelecido com Israel. Embora esse povo, voltando do exílio, começasse novamente a transgredir a lei de Deus e também dar pouca importância à adoração verdadeira, o nosso Deus vira para esse povo e vira para mim e para você e diz assim: eu sou o Senhor da sua vida e eu, o Senhor, não vou mudar. Não importa o que você faça, não importa quem você seja, não importa o que esteja acontecendo nos dias de hoje, eu sou o mesmo Deus hoje e sempre. Mas em segundo lugar, nós temos que perceber também quem são as pessoas que estão ouvindo essa profecia. Ou seja, nós vimos como Deus é imutável, mas em segundo lugar, para quem Deus é imutável? Ele vai dizer: por isso vocês, ó filhos de Jacó. E quem são esses filhos de Jacó? Os descendentes da aliança, o povo de Deus ali, regresso do exílio babilônico. Quando nós pegamos o livro do profeta Malaquias, nós vemos que este povo, mesmo tendo sido libertados do cativeiro babilônico, eles começam a produzir gerações que novamente erram diante do Senhor, novamente erram com relação ao cumprimento dos termos da aliança. Por exemplo, lá em Malaquias capítulo 1, verso 2, é um povo ingrato que está sendo exortado. Deus diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. E o povo que é ingrato diz assim: mas Senhor, em que você nos tem amado? E Deus vai repreender esse povo dizendo: eu amei Jacó e aborreci Esaú. Ou seja, eu amei vocês desde o princípio, escolhendo vocês para ser o meu povo. Esta, por exemplo, uma adoração irreverente. Lá no capítulo 1, verso 7, diz que o povo, meus irmãos, o povo de Jacó, que ouve essa profecia, estava oferecendo pão imundo e também animal cego para o sacrifício, desrespeitando a reverência ao Senhor.
oferecendo não o que se tinha de melhor, mas o que era escória, o que sobrava, uma adoração imperfeita e desobediente à maneira como Deus quer ser adorado. É um povo que estava caindo, queridos, em falta de fervor espiritual. Malaquias 1,13, o povo diz assim: que canseira é adorar o Senhor, que canseira é ser servo de Deus. E Deus diz: vocês estão me desprezando, oferecendo um animal coxo, oferecendo enfermo, meus irmãos. Nós hoje não estamos sacrificando animais, mas nós corremos o risco, queridos irmãos, de incorrer nos mesmos erros de Israel, de não dar ao Senhor o nosso melhor, não entregar para Deus o nosso coração. Mas apesar disso, o nosso Deus vira para nós e diz: eu sou o Senhor, e assim mesmo eu não mudo. E é por isso que vocês ainda não foram destruídos. Veja que a corrupção de Israel, regresso do exílio, também afeta os sacerdotes. Malaquias 2, de 7 a 8, vai dizer que os próprios sacerdotes, aqueles que eram os pastores, aqueles que deveriam servir de exemplo, eram os primeiros a desviar dos caminhos do Senhor e também eram os primeiros a fazer os outros tropeçar violando a aliança de Deus. E o capítulo 3, ele tem mais uma exortação dizendo que o povo roubava Deus sendo infiel nos dízimos e ofertas. E o profeta vai exortar: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, era um povo infiel. É um povo que estava voltando aos erros do início, violando novamente a aliança de Deus, irmãos. Ou seja, mesmo a provação, mesmo o exílio, não conteve o pecado daquela geração que estava novamente precisando ser exortada a se voltar para o Senhor. Em outras palavras, veja a diferença entre a inconstância humana e a imutabilidade de Deus. O povo de Israel, que cantava o Salmo 116, cantando: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de júbilo. E a gente reconheceu que grandes coisas fez o Senhor. Agora é um povo que está voltando a ser infiel ao Senhor. O que isso mostra pra gente? Mostra, queridos irmãos, que nós somos, por natureza, seres inconstantes. Nós estamos, da forma errada, variando na nossa espiritualidade em altos e baixos diante de Deus. Há muitos crentes que um dia acordam bem com o Senhor, acordam com vontade de buscar a Deus, mas no dia seguinte acordam mal-humorados e começam a colocar o seu coração em outras coisas, estabelecem prioridades em lugares que não dizem respeito à vontade do Senhor. Pense comigo no que o nosso Senhor Jesus Cristo se deparou ao entrar em Jerusalém. No final dos evangelhos, nosso Senhor Jesus Cristo entra de forma triunfal em Jerusalém e ouve a multidão cantando, exalando e clamando louvores ao Senhor, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o nome daquele que vem em nome do Senhor. Se tornar a mesma multidão que, quando Jesus é condenado, vai gritar: crucifica ele, crucifica, ele tem que morrer. Soltem Barrabás, nós queremos crucificar, é Jesus. Veja como nós somos inconstantes, queridos irmãos, mas graças a Deus, que apesar dessa nosso jeito errado, inconstante de ser, Ele não muda. Ele vira para nós e reafirma isso. Eu sou o Senhor da sua vida e eu, o Senhor, não mudo. E é por essa razão que vocês não são destruídos, exterminados, consumidos. E a gente vê exatamente isso no final desse versículo. Em terceiro lugar, nós vemos as consequências misericordiosas desse caráter imutável de Deus. Ele termina dizendo assim: e é por essa razão que vocês, filhos de Jacó, povo de Israel, e nós também, igreja do Senhor, não somos consumidos.
Ou seja, meus irmãos, a misericórdia de Deus é uma decisão soberana. O povo não merecia ser salvo, nem perdoado. Merecia, de fato, ser consumido pelos seus próprios erros, pelos seus pecados constantes. E é interessante, queridos, a força que esse versículo tem, porque o verbo calar, em hebraico, nos dá uma ideia de consumir, mas no sentido de fazer desaparecer alguma coisa, de exterminar, de encerrar alguma coisa que já deu tempo. Ou seja, é a mesma ideia de jogar fora uma comida que já apodreceu, que está cheirando mal, que tem que ir para o lixo, que tem que ser exterminado. Veja como é a misericórdia do Senhor. Nós, pelos nossos delitos e pecados, irmãos, nós temos diante de Deus uma dívida. E Deus tem todo o direito de nos consumir. Mas Deus diz assim: eu sou um Deus fiel a essa aliança que eu fiz com vocês. E é por essa razão, não porque vocês merecem alguma coisa, mas porque eu não mudo, porque eu sou um Deus que não muda, é que vocês não são consumidos, apesar de vocês merecerem muito. Essa é a ideia do final do verso 6. A infinita misericórdia de Deus é uma face da própria bondade do Senhor. Deus se inclina para aliviar a miséria das suas criaturas, irmãos. É preciso entender que nessa misericórdia do Senhor, o próprio reconhecimento desse caráter de Deus faz com que a gente pressuponha os nossos pecados. É necessário que a gente reconheça que a gente é pecador e confesse ao Senhor quais são os nossos erros. Entenda que essa natureza de Deus é preservativa. Ela nos impede de entrar no inferno, não fruto das nossas obras, não fruto dos nossos talentos, não fruto das razões que fazem com que os homens nos elogiem, mas fruto de um Deus que é soberano, imutável e que diz para mim e para você: eu tenho todo o direito de lançar você no inferno, mas porque eu sou o Senhor e eu não mudo, e eu não vou mudar nunca, é que vocês não são exterminados, destruídos, apagados da história, jogados fora. Louvado seja o nome do Senhor por essa imensa misericórdia que nos reconcilia com Ele. Quais são as aplicações, irmãos? Quais são as consequências do nosso coração ser transformado por isso, ficar cheio desse conhecimento e se desenvolver em atitudes práticas? Primeira aplicação é a que diz que, sendo o Senhor um Deus imutável e um Deus imutavelmente misericordioso, existe muita consolação para o crente. Existe consolo para mim e para você. Sabe por quê? Porque a gente sabe que, por mais inconstante que a nossa vida seja, por mais que a nossa espiritualidade ela até oscile entre altos e baixos, o Senhor não muda. Quem confiaria em um Deus que um dia quer alguma coisa e outro dia quer outra? Quem confiaria num Deus que um dia é bom, mas no outro dia é um Deus mau? Perceba uma coisa, irmãos: o Senhor não é controlado por caprichos. Em Deus não existe bipolaridades. Deus não sofre de TBH. Deus não sofre de transtorno bipolar de humor. O nosso Deus é um Deus que não muda. O seu propósito é firme. A sua vontade é estável. E a sua palavra é segura. O nosso Deus é de fato uma rocha em quem nós podemos nos refugiar. Segunda aplicação é a que nos diz que, sendo Deus imutavelmente misericordioso, há forte incentivo para mim e para você a termos uma vida de oração. E alguém poderia se perguntar: mas que sentido há em orar para um Deus que não muda com relação à sua vontade, meus irmãos? É exatamente porque Deus não muda é que eu sou incentivado a orar pedindo que Ele faça
a vontade dele e não a minha. Não haveria sentido orar para um Deus que quer alguma coisa num dia e quer outra coisa num dia. É porque o Senhor não muda. É que nós podemos orar tendo a certeza de que Ele vai fazer a sua vontade nas nossas vidas. Nós não teremos sempre o sim de Deus, irmãos. Mas a palavra de Deus nos assegura que, sendo o Senhor um Deus imutável, toda vez que nós oramos a Ele, nós teremos uma resposta certa da parte de Deus, mesmo que não seja do nosso jeito, e que seja sempre do jeito de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer que a confiança que nós temos para com o Senhor se resume no fato de que, se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não segundo a nossa, mas segundo a vontade do Senhor, Ele nos ouve e Ele responde segundo o seu grande e maravilhoso propósito imutável, porque Ele é um Deus que não muda. Terceira aplicação é a que nos diz que, sendo Deus imutavelmente misericordioso, nós podemos desfrutar de uma segurança quanto ao recebimento dessa misericórdia de Deus. O Senhor, por ser imutável, Ele não destruiu o povo de Israel, Ele não destruiu o povo de Jacó como esse povo merecia. E assim, meus irmãos, o Senhor nos tem como filhos, o Senhor nos tem como povo, o Senhor nos tem como igreja do Senhor. E por não mudar, Deus renovou a aliança. Deus purificou os filhos de Levi e resgatou o seu povo, enviando a Jesus Cristo, nosso Senhor, para morrer por nós. E é por isso que nós não seremos destruídos, porque desde a eternidade Ele nos escolheu e nos predestinou para sermos o seu povo. É um Deus que nos adotou como filhos, nos tirou do império das trevas para o maravilhoso reino do Filho do seu amor, nos chamou, transformou o nosso coração, converteu a nossa alma e nos reconciliou consigo mesmo em Jesus Cristo, que é a razão suprema pela qual nós não somos consumidos. É Jesus Cristo, nosso Senhor, que cumpre um propósito salvador e imutável de Deus na história. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não iremos para o inferno se hoje nos voltarmos para o Senhor Jesus Cristo, porque Deus não muda. E por essa razão nós não seremos consumidos. Quarta aplicação é a que nos diz que, sendo Deus imutavelmente misericordioso, nós não devemos abusar, meus irmãos, dessa misericórdia de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. As misericórdias do Senhor, elas são infinitas, mas isso não nos dá direito de sermos folgados e negligentes para com Deus. Perceba, meus irmãos, Deus é um Deus misericordioso, a sua misericórdia é de geração em geração e Ele é imutável nessa misericórdia. Mas perceba uma coisa, a misericórdia do Senhor é para aqueles que o temem. É isso que a palavra diz. A misericórdia do Senhor é demonstrada em face daquele que é contrito de coração, aquele que se arrepende diante do Senhor, confessando os seus pecados. Mas Deus não é imutavelmente misericordioso para aqueles que resistem à sua palavra, para aqueles que não têm o coração convertido, ou para aqueles que só têm um nome de crente, mas vivem como se não crescem em Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs na vida daqueles que temem ao Senhor, entregando seu coração a Jesus Cristo, o único que nos possibilita viver essa promessa e essa profecia da parte de Deus em nossas vidas. Quinta e última aplicação. Sendo Deus
um Deus imutavelmente misericordioso. Ele é o único que pode dizer isso. Ele é o único que pode dizer: eu sou o Senhor e eu não mudo. Mas eu e você jamais podemos dizer isso, meus irmãos, porque sendo Deus imutável, nós precisamos mudar quem nós somos pela transformação operada pela renovação da nossa mente, não segundo nossos princípios, não segundo o nosso jeito de ser, não segundo os valores desse mundo, mas pelos princípios e valores consagrados no santo evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que deu a vida por nós, sendo de um propósito imutável justamente para operar em nós uma mudança, uma metanoia, uma transformação de intenções, de vida, de coração, de mente, de sentimentos e de emoções, de princípios e valores. Deus pode dizer: eu sou o Senhor e eu não mudo. Mas eu não posso dizer: eu sou o Carlos e eu jamais vou mudar. Você não pode dizer: eu sou fulano e eu sou assim e eu não mudo. Porque eu e você precisamos olhar para essa misericórdia do Senhor e decidirmos no nosso coração a reagir à imutabilidade de Deus e reagir positivamente às misericórdias do Senhor, pedindo ao Senhor Jesus: transforma quem eu sou, renova a nossa mente e nosso coração, Senhor, e pedir ao Senhor: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. O Senhor, que é um Deus que não muda, possa em mim transformar de forma tremenda, com uma mudança que vem através da renovação da nossa mente e da presença operada por Jesus Cristo e dessa obra maravilhosa que o Espírito Santo faz com o nosso coração. Deus está dizendo nessa noite para você: eu sou o Senhor da sua vida. E entenda, eu sou um Deus que não muda. Mas e você? Vai continuar vivendo como o povo de Israel vivia? Ou você vai entender as misericórdias do Senhor e viver segundo o propósito de Deus? Que Deus incomode o seu coração, meu irmão. Que Deus nos incomode a todos a observarmos a nossa vida nesses dias de quarentena, inclusive, onde há profunda reflexão da vida. Possamos enxergar em nós atitudes, princípios, ideias que nós temos que hoje precisam ser mudadas por um Senhor que diz para nós que não muda, e por essa razão nós não somos consumidos pela sua ira, mas salvos pela sua misericórdia. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos falar com Deus então, irmãos, mais uma vez, sendo por esta palavra que não é minha e sim dele. As Escrituras sagradas, pela sua simples leitura e exposição, elas já falam ao nosso coração, mas também eu quero orar pela sua vida, orar pela nossa semana, orar por todos nós, né? E colocarmos o nosso coração sempre na confiança, na esperança que vem do céu. Feche seus olhos, vamos orar, encerrando este culto e colocando diante do Senhor as nossas questões. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não muda. O Senhor é um Deus que não muda e por isso nós não somos destruídos, Senhor. Que esperança maravilhosa, Senhor. Que salvação grandiosa é perceber isso. Que apesar de quem nós somos, o Senhor não muda. Apesar, Senhor, de tantos erros, tantas falhas, tantos ídolos que às vezes assediam o nosso coração, tantos pecados que cometemos, tantas ideias erradas que abraçamos, Senhor, o Senhor é um Deus que não muda. O Senhor está assentado num alto e sublime trono, governando a sua criação de forma soberana e imutável, Senhor. Nós nos alegramos com isso e consolamos, Senhor, a nossa vida, percebendo que o Senhor não muda. E essa é a razão pela qual
nós não somos lançados no inferno, mas somos salvos pela tua maravilhosa graça, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos limpa de todo pecado, Senhor. Senhor, que essa esperança venha produzir transformação no nosso coração, que essa esperança de palavras, Senhor, e de revelação da tua imutabilidade possa provocar uma mudança em nós que precisamos ser mudados, Senhor. E assim, Senhor, tu nos abençoe, e assim tu nos faça crescer e amadurecer, seja o tempo bom ou seja o tempo ruim, Senhor. Seja, Senhor, com a situação que nós estamos vivendo, o Senhor é um Deus imutável e nós sabemos, Senhor, que essa crise na saúde, que essa crise no nosso país, ela tem um início, um meio e vai ter um fim glorioso, Senhor. Um fim que te glorifique. Um fim, Senhor, que permita que todas as pessoas possam enxergar a tua mão, Senhor. Um fim que dignifique o teu nome, que engrandeça o teu nome, Senhor. E assim, Senhor, nós queremos pautar a nossa vida, viver a nossa vida para te honrar e te agradar, Senhor. Que, Senhor, essa quarentena possa provocar mudança no nosso coração, mas, Senhor, baseada no teu evangelho, baseada, Senhor, nos valores sagrados ensinados por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Venha operar em nós mudanças, Senhor, de vida, para que a gente confie mais no Senhor, para que a gente descanse mais no Senhor e para que a gente proclame o teu santo evangelho para todos aqueles que não te conhecem ainda, Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles que estão com dificuldades. Ajuda, Senhor, os enfermos e doentes, em especial aqueles que estão sendo vitimados, Senhor, por essa pandemia, Senhor. Seja com as famílias, Senhor, seja com os médicos, seja, Senhor, com os profissionais de todos os ramos, seja, Senhor, com aqueles que precisam trabalhar e se sustentar e não podem ficar em casa, Senhor. Proteja a todos, ó Deus, e usa essa situação para que o Senhor tome glória e seja engrandecido diante dessa nação. É o que nós queremos, Senhor. É o que nós pedimos, com perdão dos nossos pecados, com o reconhecimento, Senhor, que não merecemos nada de Ti, em nome de Jesus Cristo e para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Está aqui feito o nosso culto ao Senhor. E agora nós entramos para o culto da vida, onde nós pegaremos tudo que nós fizemos aqui nessa noite e levaremos para o nosso dia a dia. Que Deus te conceda uma semana abençoada, que você possa ser transformado na sua vida pela renovação da mente e do coração operado pelo Espírito Santo em você. Compartilhe essa transmissão para todos os seus amigos no Face, nas mensagens. Se inscreva no nosso canal YouTube/IPB Valqueire. Nos ajude, irmãos, a ampliarmos a nossa comunicação evangelística nos meios eletrônicos também. E no mais, que o Senhor te dê uma semana abençoada para você e para sua família debaixo da graça de Deus. Que o Senhor possa te abençoar e te guardar, assim como a Ana Carolina e assim como eu. Amém? Amém, irmão. Deus abençoe você, sua vida, sua família, seu lar. Uma semana abençoada para os irmãos. Sabemos que teremos lutas e desafios, mas, irmãos, Deus está conosco. Amém. Deus nos sustenta. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, querido. Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.